Olá, bem-vindo a mais um devocional. Hoje vamos para o dia 25 do nosso devocional. Hoje temos como tema transformado pela provação. Quantas provações, não é mesmo? Nós passamos na nossa vida e o quanto nós precisamos olhar para cada uma delas e entender que é por causa delas que nós nos transformamos. E o autor traz então um versículo de 2 Coríntios 4,17 que diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E depois, uma citação de Madame Guyon que diz assim: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Uau! É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Não queira viver uma vida com pétalas de rosas, achando que tudo vai cair do céu e que você vai ter uma vida leve, tranquila, sem nenhum empecilho, sem nenhuma adversidade. Isso não existe, isso é só encontro de fadas. E as provações nós podemos olhar e devemos olhar para cada uma delas como algo que nos edifica e que nos transforma. E o autor então começa a reflexão acerca desse tema. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus que da leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do seu dia. A cada momento nós estamos enfrentando as adversidades, enfrentando desafios, e quando nós enfrentamos cada um deles, nós entendemos que nós somos mais fortes, que nós conseguimos, que nós somos capazes, porque estamos em Cristo e somos filhos de um Deus que nos deu tudo o que precisamos para enfrentar e nos tornar mais fortes. Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo, a palavra traz isso. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer, e ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Pedro nos assegura de que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes de que estão por vir, pois não é coisa estranha nem fora do comum o que lhes vai acontecer. Ou seja, ele nos assegura e nos alerta que na nossa vida haverá provações e que se nós estivermos em Deus, que se nós estivermos em Cristo, nós conseguimos vencê-las e nos tornarmos cada dia mais fortes, criando musculatura para enfrentar cada desafio. E o autor ainda continua: Deus poderia ter livrado todos eles, mas não o fez, porque sabia o que estes problemas, estes desafios transformaria aqueles profetas, aquelas pessoas. E aí, os problemas obrigam-nos a olhar para Deus e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Paulo dá testemunho desse benefício dizendo: sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Olha como isso é forte. É importante que você se sinta humano para entender a importância de Deus na sua vida. Porque se você se sentir perfeito, se você se achar o dono da verdade, se você se achar que dá conta de tudo, você não vai precisar de Deus. E Deus quer que você olhe para Ele e que você vá até Ele, porque Ele está assim como Cristo, de braços abertos esperando por você. E aí ele continua: se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus antes que você nascesse. Tudo que acontece com você tem um significado espiritual. Tudo. Paulo explica por quê. Sabemos que Deus determina que tudo coopera para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados
segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Deus nos conhece, Deus conhece todos nós. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já sabia quem seríamos. Ele já sabia o nosso DNA. Então, tudo que nos acontece tem um propósito. E as consequências da sua escolha são o que acontecem com você e o significado que você dá para cada adversidade. E aí aqui vem uma compreensão sobre Romanos 8, 28 e 29. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadas citadas. Ela não diz, Deus faz com que tudo saia de forma que eu quero. Ela não diz isso. É óbvio que isso não pode ser verdade. E ela também não diz, Deus faz tudo nesse mundo para que tenha um final feliz. Isso também não está escrito. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes neste mundo. Nossa vida não é um conto de fadas, principalmente se nós não somos e não estamos com intimidade com o nosso Deus para que Ele nos diga o que nós devemos fazer. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, de forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Para compreender inteiramente Romanos 8, 28, você deve examinar frase por frase. Sabemos, nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou otimismo natural. É uma certeza de que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e ama todos nós. Que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus jamais comete erros. Ele não pode cometer erros, porque Deus é Deus. Em todas as coisas, o plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece a você, incluindo erros, pecados e mágoas. Também inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas que você ama. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Deus. Não são atos isolados, mas partes independentes do processo que tornarão você semelhante a Cristo. E aí depois tem o outro pedacinho, para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Pelo contrário, errar, as coisas que não são tão boas, fazem parte da nossa existência e do nosso crescimento. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. É para aqueles que se denominam, para aqueles que são cristãos, para aquele que tem um sobrenome cristão. É para esses, é para você que está aqui me acompanhando. De acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes a seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa deste propósito, que nós sejamos semelhantes, para que nós sejamos semelhantes a Cristo, edificando um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e pelo cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para parar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Ele usará o que for necessário. Deus usará o que for necessário para moldar você de acordo com o propósito dele, que é tornar você, me tornar semelhante ao seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Quando você estiver passando por alguma adversidade, lembre-se disso. Lembre-se que é como se o fogo estivesse queimando as impurezas da sua vida, para que você fosse purificado e tornasse mais semelhante a Cristo, como nunca foi. E ele continua, Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus,
por isso fará passar pelas mesmas experiências que Jesus passou: solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. E eu ouso dizer que Deus é muito mais generoso conosco do que foi com Cristo, porque Cristo, o que ele passou, nós, seres humanos, não teríamos condições de chegar na metade do que ele viveu. E aí o autor continua: reagindo aos problemas como Jesus reagiria. Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir da forma que Jesus reagiria. Quando vier os problemas, as adversidades, olhe para ele e pergunte-se: como Jesus agiria nessa situação? E haja como Jesus reagiria. A sua resposta é a sua ação. Lembre-se de que o plano de Deus é bom. As coisas que acontecem é para o nosso bem. Nós devemos olhar para cada adversidade e enxergar isso. O que eu posso aprender com o que está me acontecendo? O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que haviam vendido como escravo, disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Às vezes acontece que você é demitido e aí você acha que aquilo é o fim do mundo. E às vezes aquela demissão vai tornar você uma pessoa mais forte e vai fazer com que você prospere muito mais. Porque você vai buscar, você vai sair da sua zona de conforto, você vai entender que você é capaz de muito mais. Então, olhe para tudo que acontece a você, não como algo ruim, como uma adversidade que você vai dar conta, que você vai se tornar muito mais forte quando terminar tudo. Então, não coloque os problemas como algo que não tem como solucionar. Pelo contrário, olhe para as adversidades e solucione o problema. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Deus, não no problema ou no sofrimento, ou seja, na solução. Concentre-se na solução que é o plano de Deus. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz. Então, o segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Moisés suportou uma vida de tribulações porque contemplava sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Todas as suas adversidades são provisórias. O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de estadia e de moradia. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Como isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de usar os problemas que o afligem para o cumprimento do propósito dele. E a Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Ela não diz: alegrem-se no seu sofrimento, alegrem-se no Senhor. Isso é masoquismo, se você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. E Jesus disse: alegrem-se quando tudo isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por você no céu. E aí ele continua: recuse-se a desistir, seja paciente e persistente. E eu ouso dizer, seja paciente, persistente e trabalhe diligentemente para que o bem aconteça. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente
e descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Quando você é forte em Cristo, nada vai derrubar você. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios e confusos nas suas circunstâncias da vida, aparentemente sem sentido, porque Deus se manifesta em qualquer momento, nas coisas mais simples, nas coisas mais sutis. E o autor termina então assim: se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte, por que eu? Em vez disso, pergunte, o que queres que eu aprenda? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo e o que é bom. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não desista, cresça. Olha que forte, que coisa mais linda. E aí vem o tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade. E o versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28. E a pergunta é: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? E olha que para essa pergunta, eu particularmente, se eu for escrever, vai ser muitas respostas, porque Deus tem me forjado através de algumas adversidades para me tornar mais forte e para que eu não desista do propósito dele. E com este pensamento, esta reflexão, eu termino o devocional de hoje e espero você amanhã. Até mais, um grande abraço.